partir deste momento, você acompanha o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve. Putin parabeniza Biden por eleição nos Estados Unidos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou Joe Biden nesta terça-feira por sua vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos, realizada em novembro, e disse que estava disposto a trabalhar com o americano, apesar da deterioração das relações bilaterais com o governo do derrotado Donald Trump. O presidente russo é um dos poucos líderes que esperou o voto do colégio eleitoral norte-americano a favor de Biden para parabenizá-lo. Ele explicou a demora devido à recusa de Donald Trump em reconhecer a derrota e pelos vários apelos à justiça dos Estados Unidos feitos pelo republicano. Biden prometeu firmeza contra a Rússia, acusada de interferência no sistema eleitoral norte-americano para favorecer a eleição de Trump em 2016. Trump, por sua vez, sempre negou que tenha se beneficiado de qualquer tipo de ação russa. O colégio eleitoral confirmou nesta segunda a vitória de Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A etapa foi mais uma das formalidades entre a votação de novembro e a posse do democrata como novo presidente, prevista para 20 de janeiro. Na etapa desta segunda-feira, os 538 delegados dos 50 estados e do Distrito de Colômbia, designados a votarem conforme os resultados das eleições, depositaram publicamente seus votos. As cédulas serão enviadas até 23 de dezembro para a capital Washington, onde serão formalmente recebidas e contadas em uma solenidade em janeiro no Congresso americano. Esses eleitores do colégio eleitoral são nomeados a partir da certificação dos resultados eleitorais em cada estado, etapa que oficializou os números da apuração. Todos os estados protocolaram os dados até a semana passada. Com os 55 votos da Califórnia no início desta noite, Biden ultrapassou oficialmente os 270 votos mínimos no colégio eleitoral para se eleger presidente. Nenhum delegado votou diferente do que havia sido designado, ou seja, não houve eleitores infiéis. Líder republicano Mitch McConnell parabeniza Biden pela vitória na eleição dos Estados Unidos. O senador Mitch McConnell, do Kentucky, líder da maioria e mais poderoso republicano no Congresso americano, disse nesta terça-feira que a votação do colégio eleitoral derruba qualquer dúvida de que Joe Biden será o próximo presidente dos Estados Unidos e parabenizou o democrata pela vitória. Ele também parabenizou Kamala Harris, referindo-se a ela como vice-presidente eleita. Além de nossas diferenças, todos os americanos podem se orgulhar de que nosso país tem uma vice-presidente eleita pela primeira vez, disse McConnell. McConnell vinha resistindo a declarar a vitória de Biden, aliando-se com as tentativas de Donald Trump de tentar reverter o resultado. O presidente Trump está 100% em seu direito ao ir atrás de alegações de irregularidades e ponderar quais são suas opções legais, disse McConnell no começo de novembro. Brasil cai 5 posições em ranking mundial de qualidade de vida. O Brasil caiu 5 posições no ranking internacional que mede a qualidade de vida, passando da 79ª para a 84ª colocação entre 189 países, informou o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento nesta terça. O Índice de Desenvolvimento Humano brasileiro até seguiu a média mundial e aumentou 0,003, subindo de 0,762 em 2018 para 0,765 em 2019, mas está praticamente estagnado. Para elaborar o número, são levados em consideração os progressos ou regressos feitos nas áreas de educação e saúde, bem como a renda da população. Quanto mais próximo de melhor é a situação do país. Os dados, como só contabilizam o ano passado, ainda não mostram o impacto da pandemia de coronavírus SARS-CoV-2, o que pode provocar uma retração no próximo levantamento. Outro ponto de destaque do Brasil foi uma menção à Amazônia, em que há o alerta de que a maior floresta tropical do mundo corre o risco de virar uma savana com o avanço do desmatamento e das queimadas. O ranking é liderado novamente pela Noruega, seguida por Suíça e Irlanda. Entre os 10 primeiros ainda aparecem Alemanha, Hong Kong, Austrália, Islândia, Suécia, Singapura e Países Baixos. Já a Itália está na 29ª posição com 0,892 de IHD. Na América do Sul, a melhor nação
é o Chile, na 43ª, seguida por Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia. O Brasil fica na 6ª posição no subcontinente. Nas 3 últimas posições estão países africanos: Chad, República Centro-Africana e Níger. Bolsonaro mantém popularidade e a aprovação é de 38%. A alta na taxa de aprovação do governo Jair Bolsonaro, registrada pela primeira vez em agosto, se mantém estável pelo 5º mês seguido, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira pela XP Investimentos, em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP. O levantamento de dezembro aponta 38% de avaliação boa ou ótima. Este índice foi de 37% em agosto e chegou a 39% em setembro e outubro, variando sempre dentro da margem de erro, que é de 3,2 pontos. A pesquisa também mostra estabilidade em relação à reprovação do governo. Neste mês, esse índice de ruim ou péssimo ficou em 35%. Mês passado foi 34%, em agosto 37%. Já a fatia que considera a gestão regular está em 25%. Foram entrevistadas 1.000 pessoas por telefone entre 7 e 9 de dezembro em todo o território nacional. Maia: Guedes está enfraquecido e Bolsonaro é insensível. Em pouco mais de 20 minutos de entrevista coletiva concedida na manhã desta quarta-feira, após café da manhã com jornalistas em sua residência oficial, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disparou duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro e aos titulares da pasta da Saúde, Eduardo Pazuello, e da Economia, Paulo Guedes. Com relação a Bolsonaro, Maia o classificou de insensível pela forma negacionista com que trata a pandemia do novo coronavírus. Quanto a Guedes, o democrata disse que o ministro está enfraquecido no cargo e, por essa razão, não consegue fazer andar as reformas necessárias à retomada do crescimento econômico no país. E coube para Pazuello as críticas mais pesadas de Maia. Na coletiva, ele disse que o ministro vai muito mal, sempre foi apontado como um grande estrategista militar, mas se perdeu na condução da pasta no combate à Covid-19. Na coletiva, Maia disse que os militares, numa referência a essa ala do governo Bolsonaro, estão sempre preparados para comandar e não para liderar. No café da manhã com jornalistas, Maia disse que Paulo Guedes tem uma narrativa correta e foi melhor no ano passado. Com relação à ala militar do governo, apesar das críticas a Pazuello, o deputado falou da admiração aos generais Luiz Eduardo Ramos e Walter Souza Braga Neto. Na coletiva, Maia destacou que milhares de brasileiros, ou milhões, não tiveram as condições de tratamento de homens públicos que foram contaminados pelo novo coronavírus, como ele próprio, Pazuello e Bolsonaro tiveram. Na sua avaliação, a população está mais nervosa e apavorada nessa nova onda da Covid-19, porque sabe que a estrutura hospitalar privada já não está atendendo em razão do crescimento das internações e também estão com as lotações no limite com grandes cidades. Com relação à estrutura pública, no seu entender, faltam investimentos. Ao Mercosul, Bolsonaro diz que divergências ficaram no passado e fala em atuar com pragmatismo. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta que discordâncias entre países do Mercosul devem ficar de lado, já que, segundo afirmou, pertencem a um passado já superado. Em discurso na 57ª edição da reunião de cúpulas dos líderes do bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, ele declarou que em 2020 o Mercosul atuou com flexibilidade e pragmatismo em busca de convergência e defendeu que isso seja mantido no próximo ano. Por causa da pandemia, o encontro foi realizado por videoconferência. Aos demais chefes de Estado, Bolsonaro disse ter preocupação com o ressurgimento de entraves pontuais entre os países, o que pode atrapalhar o trabalho de integração e desenvolvimento regional do bloco. O presidente defendeu o trabalho coordenado entre os países para não serem ultrapassados por outros blocos econômicos de objetivos semelhantes. Bolsonaro elogiou os trabalhos do Mercosul em temas como a revisão da tarifa comum, mesmo durante a pandemia. Segundo ele, as diferenças dos governos nas agendas econômicas dos países não levaram a impasses que poderiam colocar em risco o andamento de nossa agenda comum. A reunião virtual marcou a passagem do comando rotativo do Mercosul do Uruguai para a Argentina. Bolsonaro e o presidente argentino Alberto Fernandes tiveram rusgas desde a campanha eleitoral do país vizinho em 2019.
Bolsonaro mais de uma vez afirmou que a Argentina corria o risco de ser uma Venezuela, que convive há anos com uma crise social, econômica e política. No mês passado, contudo, Bolsonaro e Fernandes ensaiaram uma pacificação. Os dois presidentes tiveram uma primeira reunião bilateral por vídeo. Nesta quarta, Bolsonaro fez votos de sucesso a Fernandes à frente do bloco e disse que o colega poderá contar à disposição do Brasil para manter o alto nível do diálogo regional. Dória. Entrega de estudo e registro da Coronavac é para certificação definitiva. O governador de São Paulo, João Dória, PSDB, afirmou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, que a entrega do estudo conclusivo do Butantan sobre a Coronavac no dia 23 deste mês e o pedido de registro definitivo no mesmo dia à Agência Nacional de Vigilância Sanitária visa garantir agilidade no processo de certificação não apenas no Brasil, mas em outros órgãos internacionais. Com essa estratégia, a vacina não deverá ter certificação para uso emergencial, mas definitivo e poderá ser exportada para outros países. A mesma solicitação de registro definitivo será igualmente levada à NMPA, National Medical Products Administration, instituição chinesa responsável pela regulação de medicamentos. Os brasileiros querem agilidade, querem as vacinas e sua proteção. Não aguentam mais viver em meio a uma pandemia que mata. Hoje, mais de 600 pessoas brasileiros por dia, afirmou o governador paulista. Quanto mais rápido vacinarmos de forma segura e planejada, mais vidas serão salvas no Brasil. Vamos vacinar imediatamente, começando em janeiro, e com as vacinas que estiverem disponíveis, não importa a sua origem, emendou. Enfermeira é a primeira a ser vacinada contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Sandra Lindsay, enfermeira da unidade de terapia intensiva de um hospital em Long Island, Nova York, foi a primeira norte-americana a receber a vacina contra a Covid-19. A campanha nos Estados Unidos foi iniciada nesta segunda-feira. A imunização foi transmitida em uma live no perfil do governador de Nova York, Andrew Cuomo. Ele afirmou que o momento representa uma luz no fim do túnel e que é o começo do fim da pandemia. O CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, aprovou no domingo a vacina da Pfizer Biotech e deu luz verde para que os Estados Unidos iniciem vacinação contra a Covid-19. Assim, o país se junta à Rússia e ao Reino Unido como as nações que já estão imunizando suas populações. Sentada em uma cadeira, a enfermeira negra declarou ao lado do médico que aplicou a dose, também negro, que deseja incutir confiança na população de que a vacina é segura. Ela reforçou que acredita na ciência que guia seu trabalho. Espero que isso marque o início do fim de um período muito doloroso em nossa história, declarou a profissional da saúde. Na primeira fase de vacinação, devem ser imunizados os profissionais de saúde e idosos que vivem em casas de repouso. O imunizante chega no momento em que os Estados Unidos rompem seguidos recordes de internações e mortes por Covid-19. A Pfizer enviou no domingo as primeiras doses. Ao todo, foram 184.275 doses encaminhadas aos 50 estados norte-americanos. Pazuello diz que SUS vai priorizar todas as vacinas produzidas no Brasil, como a Coronavac. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta quarta que todas as vacinas fabricadas no Brasil terão prioridade no SUS. Entre os imunizantes priorizados está o produzido pelo Butantan e pela farmacêutica Sinovac. Em outubro, o ministro da Saúde chegou a anunciar em uma reunião virtual com mais de 23 governadores a compra da vacina Coronavac, mas depois de 24 horas a aquisição foi desautorizada pelo presidente Jair Bolsonaro. O governo federal lançou oficialmente nesta quarta-feira o Plano Nacional de Imunização. Segundo o Pazuello, todos os estados da federação serão tratados de forma igualitária e proporcional. Não haverá nenhuma diferença, disse.
O ministro ainda questionou para que essa ansiedade, essa angústia ao falar sobre a vacinação. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, mais de 182 mil pessoas morreram por conta da Covid-19. Na cerimônia desta quarta, Bolsonaro afirmou que a pandemia causada pelo novo coronavírus nos afligiu desde o início. O ministro afirmou que todos os brasileiros receberão a vacina de forma gratuita nos postos de vacinação. Segundo Pazuello, o governo federal entregará o material para a imunização dos estados que serão responsáveis pela logística e distribuição em seus territórios. Assim, os estados terão de fazer as vacinas chegarem nos municípios que aplicarão as vacinas. O Ministério da Defesa auxiliará no trabalho. Ao discursar na cerimônia de lançamento do plano no Palácio do Planalto, Pazuello afirmou que há muita desinformação sobre a capacidade do Brasil de conduzir um programa nacional de imunização. Pazuello ainda afirmou que não se pode colocar em dúvida a credibilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, responsável pelo registro de vacinas. O ministro reiterou que o órgão atua com base em critérios técnicos e de segurança. O governo de São Paulo muda a regra e decide manter aulas presenciais na educação básica em 2021, mesmo se houver piora na pandemia. O governo de São Paulo decidiu nesta quinta mudar as regras de flexibilização da quarentena e autorizar o retorno das aulas presenciais da rede básica de ensino em 2021, mesmo se o estado registrar piora na pandemia de coronavírus. A medida vale inclusive caso o estado volte para as fases mais restritivas das flexibilizações econômicas estabelecidas pelo plano estadual. Pelas regras atuais, escolas públicas e privadas só podem abrir em regiões da fase amarela. Com a mudança anunciada nesta quinta pelo governador João Dória, a previsão é que o ano letivo seja retomado em 4 de fevereiro do próximo ano. O decreto com as novas regras deverá ser publicado no Diário Oficial desta sexta. Pelas regras anteriores, os prefeitos tinham autonomia para decidir se seguiam ou não a orientação estadual e autorizavam a reabertura. Segundo o secretário estadual de Educação, Rosieli Soares, no caso de escolas de ensino superior, a autorização segue condicionada à manutenção de região na fase amarela. Ele destacou ainda que as alterações foram propostas seguindo orientações internacionais, como implementado na França, que optou por fechar outros segmentos sociais e manter as escolas abertas. Rosieli defendeu que o retorno das atividades autorizado pelo Estado desde outubro demonstrou que a escola, com os devidos equipamentos de proteção e seguindo os protocolos sanitários, é um ambiente seguro. Devido à pandemia de Covid-19, as aulas regulares presenciais estavam suspensas desde março, quando foi implantada a quarentena para prevenir a propagação do coronavírus. No estado, o governo autorizou o retorno em outubro, mas deu às prefeituras autonomia para decidir se deveriam ou não liberar a volta. Pfizer tentou pedir uso emergencial na Anvisa, mas esbarrou em exigências, diz Pazuello. O presidente da Pfizer no Brasil esteve na Agência Nacional de Vigilância Sanitária para apresentar pedido de aprovação para uso emergencial da vacina desenvolvida pela empresa contra a Covid-19 no Brasil, mas disse ter encontrado dificuldades, afirmou nesta quinta-feira o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A vacina da Pfizer foi a primeira a receber aprovação para uso emergencial em países ocidentais e já está sendo aplicada em lugares como o Reino Unido, os Estados Unidos e Canadá. No caso brasileiro, uma negociação ainda está em andamento entre a empresa e o governo federal, com previsão de compra de 70 milhões de doses, mas apenas 2 milhões no primeiro trimestre, 500 mil em janeiro, 500 mil em fevereiro e 1 milhão em março. Na quarta-feira, a empresa entregou à Anvisa os documentos relativos aos testes da fase 3 de sua vacina, um dos pré-requisitos para apresentar pedido de autorização para uso emergencial de seu imunizante. Segundo a Anvisa, os dados entregues foram resultados primários de segurança e eficácia da fase 3, que foram submetidos dentro do processo de submissão contínua que tem sido utilizado pelos laboratórios para apresentar dados parciais sobre o desenvolvimento das vacinas. A agência regulatória aprovou na semana passada o trâmite para concessão de autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19 durante a pandemia. Na audiência do Senado, Pazuello também afirmou que a Pfizer apresentou diversas demandas para fechar a venda de imunizantes ao Brasil.
inclusive isenção completa de qualquer responsabilidade da empresa por eventuais efeitos colaterais da vacina e recusa ser julgada nos tribunais do país. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.